Olá, Fabrício. Não estou ouvindo você. Não te estou ouvindo. Ainda não. E ainda não. Estava no mute. Agora sim. Agora Boa sim. noite, José. Obrigado por estar cedendo esse espaço aqui para estar aqui compartilhando um pouco, né, dessa movimentação que está acontecendo do decreto aí que saiu na sexta-feira. Agradecer a todos que estão aqui acompanhando a gente também. Boa parte clientes, né, que ficam nessa expectativa do que está acontecendo. Sei que tem sido bastante intenso, né? Muitas perguntas já aconteceram, né? Está gerando essa viravolta. Então vamos tentar, né, fazer uma perguntas e respostas aqui para trazer essa tranquilidade, trazer o cenário, né, do que está acontecendo, né, para que a gente possa aí entender de forma mais simples e direta como vai ser esse, né, esse cenário no processo de reconhecimento à dupla cidadania italiana. Ah, bem, né, vai ser um bate-papo nosso e uma das perguntas que nós temos aqui é em relação ao decreto, como o decreto-lei, né, 36 afeta a transmissão da cidadania italiana pela linhagem materna e paterna, e se há diferença do tratamento para cada caso. No, no. Primeiro não. Não há diferença. E como afeta? De verdade, e tem um efeito bem gigante sobre o sistema de cidadania e de transmissão de cidadania. Praticamente cancela quase a cidadania e os sanguíneos. Por quê? Porque o único sistema de tramitar a cidadania para os filhos, os netos, é uma relação da pessoa do requerente com um pai ou um avô nascido na Itália. Então, tem uma relação de sangue, mas, ao mesmo tempo, deve ter uma relação muito perto, com muito mais um ius solis que um ius sanguinis, porque o pai ou um avô deve ter nascido na Itália ou, in alternativa, o pai que transmite a cidadania deve ter ficado 2 anos morando na Itália antes de ter um filho. Então, o critério territorial, o critério de onde nasceram ou o critério de onde viveram, fica relevante muito mais que a questão do sangue. E tudo que sejam fora desse requisitos não pode ter cidadania, transmissão de cidadania. E isso vai se aplicar a todos os pedidos que vão ser feitos depois da meia-noite do 27 de março. Então, imediato, esclarecer para todo mundo que fica preocupado que as pessoas que têm um pedido pendente judicial ou que entregaram os documentos para os consulados ou os comunes antes da meia-noite do 27 de março não vai ter empate com essa nova lei, com esse novo decreto. E então, essa parte aqui fica tranquila. Depois temos várias considerações. Não sei se prefere ir em frente com as perguntas ou quer que eu vou em frente com a descrição mais. Não, Uh, pode ir falando, porque eu já vou matando aqui algumas claro. perguntas, né? E já vai tendo uma melhor continuidade nas Então, respostas para melhor enquanto entendimento. é isso que esclareci é não a interpretação, é como o decreto está escrito. Então, a aplicação literal do decreto. Vamos ver o que vai acontecer agora. O decreto tem que ser convertido em lei entre 60 dias. Não tem dúvida que vai ser convertido, mas
na conversão pode receber modificações, integrações. Então, pode entra assim no parlamento, o decreto é imediatamente aplicável no momento que é aprovado, então na sexta-feira, ma entra no parlamento dessa forma. O parlamento pode reverter, pode modificar, pode trocar tudo, pode transformar o decreto em uma lei ordinária, pode fazer o que prefere. Então, primeira coisa, precisa ficar de olho o que vai ser a modificação que o parlamento vai propor. Se de um lado eu sou seguro que vai ter uma lei que vai convertir o decreto em lei, do outro lado eu sou mesmo seguro que o decreto não vai sair dessa forma sem alguma modificação. Então, fazer lógica de como entregar os pedidos agora, como fazer a estratégia judicial, como fazer tudo sobre o texto atual é um exercício que vai só gastar tempo. Claro que tem vários assuntos que já estamos analisando, porque provavelmente vão ser assuntos aplicáveis ao texto que vai sair no final. Mas a construção definitiva dos assuntos jurídicos, dos pedidos, como vai ser estruturado os pedidos, de quem pode entrar em um pedido com pouco risco ou com alto risco, é uma construção que pode ser feita só no final do processo de aprovação da lei de conversão do decreto. Vou fazer um exemplo. Da forma que o decreto está escrito, ele, como falei, salva só, guarda só os pedidos que foram entregados entre o 27 de março, meia-noite do 27 de março. Mas o que acontece, por exemplo, para as pessoas que não conseguiram entregar os documentos pelo consulado, porque o consulado mesmo marcou uma data que era o 28, 29, o 30, o 1 de abril, tinha um monte de pessoas que tinham um agendamento já marcado para os dias em seguida. Agendamento que foi combinado antes do 27 de março, mas não aconteceu porque estava depois. Então, é claro que seria uma injustiça interpretar a norma de forma estrita, que a norma que fala pedidos com documentação entregada entre o 27 de março, porque a pessoa não é que não entregou por culpa dele, não é que não manifestou a intenção de entregar os documentos, não foram entregados porque o consulado falou, olha, você me está pedindo entregar os documentos hoje, marcamos para a semana que vem entregar. Então, por exemplo, esses são casos que, em frente a como está escrito o decreto hoje, são casos que eu consideraria casos muito fortes em frente de um juiz, que poderia considerar a interpretação da lei como entrega ou tentativa de entrega, porque, mais uma vez, se eu toco a porta do consulado, eu vou falar, eu quero entregar os documentos, se o consulado me fala, não, para aí, não tem problema, agora estou cadastrado que você quer entregar, mas sendo que tem a fila, entrega a semana que vem. Não pode ser culpa da pessoa, pode ser prejuízo da pessoa, do requerente. Então, por exemplo, isso é uma situação que posso descrever, olhando o texto de hoje do decreto, como uma situação que juridicamente, um pedido tem sempre um nível de risco no pedido, mas tem um nível de risco mais baixo e de não ter uma sentença procedente. É como esse que estava na fila do consulado, ou que esperava de ser chamado, ou que tem uma prova forte, inconfutável, que tentou agendar e não prenotamento. Um pouco mais com risco esse último, mas são todos casos onde fica claro que, olhando a letra, as palavras do decreto, não pode ter injustiça dessa forma, sem considerar justiça de não considerar essas pessoas como pessoas que tentaram entregar os documentos antes do 27 de março. Mas, José, mais uma vez, esse exercício é um exercício que agora nós estamos fazendo, mas deve ser feito quando sai o texto definitivo da lei. Senão não dá, um texto que tem uma validade de 60 dias não faz sentido em analisar ou criar pedidos ou criar texto de pedidos judiciais para uma coisa que vai assumir, vai ser substituída para outra. você falou a questão da parte do consulado, né? E a Uhum. parte do judicial. Quem protocolou o processo antes do dia 27 à meia-noite, né? O processo não vai sofrer alterações
independente do desfecho do decreto. Isso. E das pessoas do consulado, já que você falou bastante da parte do consulado, as pessoas não deram entrada antes da data, elas não fizeram o pedido, não submeteram a documentação, mas não fizeram o pedido antes, não estariam também respaldado pelo mesmo princípio, quem protocolou antes do dia 27 de março? Você está falando de quem protocolou quem? Se não Por exemplo, protocolou. eu tenho uma cliente que entrou em contato comigo, não uma cliente, mas pessoas entram em contato, né? Fabrício, eu tenho enfrentado o processo 5 anos atrás e eu estava para entregar a documentação, né? Como você falou aí. Mas eles não entregaram a documentação, não submeteram o pedido antes, né? Quer dizer, submeteram o pedido antes e Você entregar está a falando, documentação. Eles não estariam também é, respaldados por ter é o submetido que o pedido antes? é o caso que estava falando antes. Então, Qual é, todas as pessoas que manifestaram a intenção de entregar os documentos, a pasta para a cidadania pelo consulado antes do 27 de março, também se não conseguiram entregar porque o consulado marcou fechou. ou estavam numa fila e esperavam de ser chamados, todas essas pessoas têm uma alta possibilidade de ter uma interpretação do juiz que fala não, entrega de documentos é correto, correto, está escrito na lei, mas o dia de entrega dos documentos deve ser considerado o dia que a pessoa pediu para entregar os documentos. Não, efetivamente, se os documentos foram entregados fisicamente, porque se isso não aconteceu por causa do consulado mesmo, não pode ser prejuízo da pessoa, do requerente. É exatamente isso que eu estou falando. São Certo. todas, mas estou usando isso como exemplo para explicar o que estamos fazendo para salvar, guardar situações olhando o texto do decreto atual. Ninguém sabe se em 60 dias a palavra com pedidos com entrega dos documentos vai ser substituída com pedidos ou agendamento ou não sei o que do consulado, que seria o mais justo como expressão. Então é inútil fazer um exercício de interpretação e forçar agora a significado literal das palavras se não sabemos como vai sair o texto final da lei. Sim. Então, está usando isso como um exercício. Como outra coisa maior, mais grande, mais relevante, é a substancial retroatividade dessa decisão, desse decreto. Porque esse decreto, de fato, tira o direito de cidadania por todas as pessoas que nasceram e que ainda não pediram a cidadania italiana por descendência. Porque, de fato, tira um direito que já estava em cima às pessoas que existiam, que existem, que Essa são ia ser a descendentes. próxima pergunta, né? Dos que já nasceram. Exato. Então, por exemplo, um exercício que estamos fazendo muito forte nesse momento é análise, que você já ouviu em 1.200 posts no Instagram, blá, 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 é análise da inconstitucionalidade do decreto e, eventualmente, da lei, que vai convertir um decreto em lei, no caso, vai manter essa situação absurda e tirar a cidadania das pessoas que já existem, das pessoas descendentes que nasceram. Porque, só para lembrar para todo mundo, ou como se fala aqui, lembro para mim, para lembrar para todo mundo, que a pessoa que nasce da descendente italiano, a pessoa que é descendente italiano, no momento que nasce, é cidadão italiano. Todo o trabalho que nós fazemos, você, a cidadania for all, depois passar para o escritório de advocacia, ou você faz no consulado, ou você faz no comune, é uma regularização administrativa de uma posição jurídica já existente. A pessoa é italiana e regulariza a sua posição em frente da República Italiana transcrevendo os documentos de nascimento. Transcrevendo os documentos de nascimento ou em via administrativa ou por ordem do juiz que faz análise e declara que a pessoa é italiana, não é que faz a pessoa, não é que naturaliza a pessoa, declara que a pessoa é italiana do momento do nascimento. Então, todo o efeito desse decreto é tirar a cidadania tirar a cidadania das pessoas que já têm. É como se um decreto amanhã fala as pessoas que estão morando, que estão já morando desde 5 anos ao estrangeiro, não são mais cidadãos italianos. Exatamente, seria a mesma idêntica coisa. Eu, Giuseppe, eu que estou falando, que moro ao estrangeiro desde 8 anos, vou ficar sem a cidadania italiana.
seria correto? Não. Seria inconstitucional? Sim. Então, é a mesma coisa. Então, o que estamos fazendo com muito mais esforço agora não é focar na parte do decreto, inclusive nesse, na parte do decreto que pode ser modificada, provavelmente vai ser modificada, mas é focar na parte mais pesada do decreto, que é essa aplicação retroativa que tira a cidadania das pessoas e faz esse decreto um gigantesco erro inconstitucional. Nessa parte aqui estamos estudando todos os assuntos de inconstitucionalidade para ser pronto a colocar esses assuntos no pedidos para ver se essa parte vai ser vai ficar também na lei final, para colocar essa reclamação de inconstitucionalidade no pedido, em todos os pedidos, em todos os tribunais, para encontrar um juiz que vai levantar a questão em frente da Corte Constitucional. Isso porque, para acabar com o assunto, infelizmente na Itália o cidadão não pode entrar direto com ação na Corte Constitucional, mas tem um acesso imediato. Tem que levantar a questão em frente do juiz dentro de um processo onde a lei vai ser aplicada e o juiz vai avaliar se a lei é a lei que precisa usar para decidir o caso, como nesse caso aqui a lei necessária para decidir o caso de cidadania, vai avaliar se as reclamações não são manifestamente infundadas e depois, uma vez que passa esse filtro, o juiz vai levantar a questão em frente da Corte Constitucional. E a Corte Constitucional vai fazer o mesmo filtro, vai analisar se tem está infundada manifestamente, ou pode ser ajuizada com audiência para ser decidida. Esse é o percurso. Então, você entende que essa parte de inconstitucionalidade é relevante, mas pega um tempo. Pega um tempo, então por isso nós estamos focando em ser prontos imediatamente, porque claro que se a lei que converte o decreto vai manter esse gigantesco erro de tirar a cidadania para as pessoas que já são descendentes, são existentes, e é a parte maior dos problemas. Então, devemos ficar prontos para fazer essa reclamação, que pega um tempo. Então, mais antes pedimos, mais antes vamos encontrar um juiz que levanta a questão, mais antes a Corte Constitucional vai ajuizar um eventual processo sobre isso. E, Se e a nova outras. lei, se a nova lei não vai preservar essa coisa idiota de tirar a cidadania dos existentes, das pessoas existentes, tudo bem. Foi maravilhoso estudar o caso, mas fomos super felizes que não teve esse efeito retroativo. Em outras palavras, né, existe a manutenção, né, não dá para fazer muita coisa até o decreto, né, ser definido, né, em como ele vai ser aprovado, né, em que instância vai ser aprovado, até para poder, né, tornar o processo viável. Mas existe a manutenção, porque o decreto ele se torna inconstitucional porque está tirando um direito já adquirido dos descendentes que já nasceram, né, em outras palavras. É, Olha, a questão é sempre melhor não ficar lutando para um direito que está certo, está forte, e ter o direito no mesmo do início. Então, o que estamos fazendo agora, junto com todos outros advogados, outras empresas, como é a Forol, estamos, para quem tem as relações, para quem pode falar em vários ambientes, estamos tentando de explicar para os membros do parlamento como é perfeitamente legítimo e se faz em todas as democracias. Estamos explicando para quem vai decidir sobre a conversão do decreto em lei que o decreto, assim, precisa de profundas modificações, porque tem várias questões de constitucionalidade. Então, se a política quer limitar o acesso à cidadania por descendência, claro que tem toda a legitimidade da política de decidir de fazer isso, mas por o futuro. Pelo futuro significa não tirando o direito das pessoas que já têm. Pode inclusive decidir coisa absurda de ter o efeito que um filho agora não tem a cidadania e o irmão que nasceu antes teve a cidadania. Seria uma distorção, na minha opinião, mas a política tem
a discrecionalidade de decidir isso, mas o que não pode fazer por uma questão de princípio do direito, que não é um princípio de baixo nível, é um princípio de altíssimo nível, é tirar um direito adquirido em cima de uma pessoa. Então, o que estamos fazendo é trabalhar quanto mais possível para explicar isso para os decisores, para as pessoas que vão mudar o decreto em lei. Se depois isso não vai acontecer, claro que o instrumento, a ferramenta que temos na mão são ações judiciais e levantar a questão em frente da Corte Constitucional por meio de um juiz. Seria ruim, seria chato, bem, é o único sistema, vamos aguardar em aquele caso. Mas se conseguimos resolver o problema antes e não ter que lutar com Sim. o instrumento da justiça, seria mais rápido e guardaria o direito de forma imediata para as pessoas agora e não no futuro ou depois de uma sentença da Corte Constitucional. A própria Corte de Cassação já vem se manifestado a favor, né? Inclusive, recentemente, a questão da liberação do trânsito em julgado, né? Para que possa desafogar um pouco o tribunal. A questão da grande Vários. naturalização, a tentativa do governo, né, em querer fazer esse controle, né? O governo vem tentando de diversas formas, né, moldar o processo. Isso, olha, eu não estou vendo questões, não é que todas as questões são coordenadas para uma regia ou uma pessoa malvada, isso aqui. São várias questões que normalmente em cada situação pode surgir. A grande naturalização é um assunto da Avvocatura dello Stato para atrapalhar os processos. Foi destruída para a Corte de Cassação, a Suprema Corte Italiana, e tem alguns juízes que recentemente iniciaram a questionar o interesse da agire das pessoas em Gênova ou em Reggio Calabria ou Catania. São opiniões jurídicas. Eu não amo falar que existe uma coordenação oculta que quer atrapalhar. Tem questões que surgem, todas as situações têm opiniões minoritárias que são contrárias. Então, acontece, faz parte de aquela área de cada juízo. Como advogado, sempre falamos, a jurisprudência é super favorável, mas pode sempre surgir o juiz que tem a opinião original. Mas não, isso não significa que tenha alguma pessoa atrás que está movimentando as coisas para atrapalhar os processos de cidadania. Esse decreto é uma atividade que evidentemente tem a intenção de cancelar a ius sanguinis, a cidadania ius sanguinis. Mas isso nada a ver com juízes ou outra coisa. Não sou um fã dessa questão de questões ocultas, que se concordam as coisas acontecem porque tem opiniões diferentes. Graças a Deus tem opiniões diferentes. É, não, com certeza, né? Bem, vamos torcer, né, para que o decreto aí realmente ele ou não seja aprovado ou que ele seja aí modificado de forma a que continue a manutenção dos que já nasceram dentro da legislação, tá? O Tayan também colocou Estou vendo aqui uma pergunta, desculpa, estou vendo porque é exatamente o que você estava falando. não, Não, a Itália tem dois cortes. A Suprema Corte, que é a Corte de Cassazione, que decide como última instância dos processos. A Corte Constitucional é outra corte. E a Corte Constitucional não tem possibilidade de ser acionada do cidadão. A Corte Constitucional pode ser acionada só por trâmite de um juiz. Então, enquanto é pendente um processo, a pessoa interessada levanta pelo juiz do processo que tem algumas questões de validade constitucional da lei que deve ser aplicada àquele processo, e o juiz, como eu falei, avalia primeiro se a lei deve ser aplicada para aquele processo, e se a lei deve ser aplicada e tem um suspeito de inconstitucionalidade, levanta a questão em frente da Corte Constitucional. Então, esse é o sistema. Não tem outro sistema para ter acesso à Corte Constitucional na Itália de forma direta. Além das questões de conflito entre os poderes do Estado, mas não são as questões nesse caso, não tem nenhum conflito entre os poderes do Estado. Então, estamos fora dessa situação. Então, por isso falei muita inconstitucionalidade nessa proposta, nesse decreto se vai ser confirmado, já, mas, infelizmente, eu gostaria de modificar o texto no Parlamento, que seja mais rápido, que não encontrar a decisão da Corte Constitucional em 6, 8, 10 meses, um ano.
Giuseppe, uma questão, dia 24 de junho estava marcada uma audiência, né, pelas questões levantadas por alguns Va tribunais, ser, como o de va Bolonha. ser mantida, va ser mantida. Primeiro, porque os casos pendentes são todos ajuizados com a lei anterior. Então, a Corte Constitucional vai decidir o dia 24 de junho sobre a questão de constitucionalidade da lei que era existente até o 27 de março. Então, aquela audiência vai ficar lá e a decisão da Corte Constitucional, em aquele caso, vai ser relevante para os casos pendentes. Mas antes disso já vai sair o decreto na sua nova formatação. Não vai Isso. influenciar do dia 24? Não, não vai influenciar no sentido que a Corte Constitucional deve decidir se a lei existente antes era conforme ou não à Constituição. Nada a ver com o Entendi, juízo sobre a lei. entendi. Eu só vai analisar realmente o processo até a data, até a lei vigente, vamos dizer. Outro ponto que levantaram em relação ao que foi comentado sobre a naturalização, né, a questão do reconhecimento, né, pela via matrimonial. Só que não saiu ainda, Ainda né? não Ele foi falou na coletiva, atingida. Tajani, Ainda não foi atingida. Tem uma proposta de lei que vai modificar isso, uma proposta de lei, que está conectada às propostas e ao decreto. O Tajani fez uma descrição de um decreto que imediatamente é atual, que é o decreto que estamos comentando hoje, mais dois projetos de lei juntos, que basta ficar lá no Parlamento e vai ser discutido junto. Mas a questão da reforma da cidadania por casamento está no projeto de lei, então ainda as regras são as antigas. E a minha sugestão claro que tem os requisitos para a cidadania por casamento, porque já tem a certificado da língua, tudo isso, de entrar quanto mais antes, porque agora sabe que o parlamento pode confirmar essa proposta, pode aprovar essa proposta e pode modificar, inclusive, a proposta, mas pelo menos sabe que tem um risco que daqui a pouco vai ser mudada a regra e precisa morar na Itália para ter a cidadania por casamento. Então, esse é o caso, e para mim isso é como deveria ser feito tudo, com a proposta de lei, uma discussão e depois sair uma lei definitiva. Essa questão da urgência de emitir um decreto, ninguém entende. Inclusive, essa é uma reclamação no nível constitucional. Se existe ou não o requisito de necessidade de urgência para esse tipo de legislação. Para mim, claro que não estou vendo nenhuma necessidade de urgência em emitir um decreto sobre limitação de cidadania de uma lei que foi do 92, a última, do 1912 antes e do 1865 antes. Então, não acho necessário e urgente uma medida desse tipo. é, o- ainda sobre o matrimônio, isso vai afetar também os matrimônios realizados antes de 27 de abril de 81, 83? Ou Não, eles só altera os casamentos, os matrimônios após essa data? altera os casamentos depois. Como é que é a questão? E você tocou um assunto que é um perfeito exemplo de como em 83 as modificações foram feitas com um critério jurídico correto e como agora tudo foi feito ignorando os básicos do direito. No 83, quando foi modificada a legislação sobre os casamentos, foi eliminada a legislação anterior do abril de 83, que era uma legislação absurda. Como pode ser considerada absurda a transmissão da cidadania por sangue e sem limite de gerações? Mas foi considerada absurda, corretamente, no meu entendimento, a legislação do casamento até abril de 83 e foi modificada. Era absurda por quê? Porque o casamento ante abril de 83 mudava o sangue da pessoa que casava italiano. Se a pessoa casava um italiano, era como se o sangue da pessoa que casava italiano se mudava italiano. Era um absurdo, era como se a pessoa era italiana do início, do momento do nascimento, uma vez que casava com o italiano. Era um absurdo porque isso fazia que a pessoa divorciava do italiano e poderia transmitir a cidadania italiana por sangue para outras pessoas em seguida. Um absurdo giuridico. Quando foi modificada no abril 83 essa coisa, foi mudada
a cidadania por casamento em uma naturalização, como deveria ser, como é em todo o mundo, não é que foram atingidas todas as pessoas que casaram antes do abril de 83. As pessoas que casaram antes de abril de 83 ficaram com a velha lei, com a lei absurda, mas ficaram com a velha lei. Tá? E isso demonstrado porque até agora, até na semana passada, nós protocolamos processos por descendência e dentro, muitas vezes, ficava a mulher, a esposa de um italiano que tinha se casado antes do 83, abril 83, e estava junto no processo como todos os outros descendentes e sanguíneos. E isso é a forma correta, porque no abril de 83, a pessoa que criou a nova lei, as pessoas que criaram a nova lei, tinham entendido que não poderiam tirar o direito à cidadania que já existia em cima das pessoas que se casaram antes do 83. Não era possível. Também isso era um absurdo aquele feito. Mas não conseguiram, sabiam que não era possível tirar um direito que era querido. Também se aquele direito ainda não era reclamado. Não era ainda reclamado até aquela data. E deixaram as coisas assim. Agora, o correto, a forma correta de reformar a cidadania dos sangue seria reformar como o governo quer, também com 2 gerações, também com esse limite quase que não ius soli, não ius sangue, como o governo quer, porque a política é de onde vêm as propostas. Então, justa, errada, são os eleitores que depois ajuizam isso. Faz a reforma. De um ponto de vista de direito, però a coisa mais importante é que qualquer proposta é só para o futuro, não para o passado. Para o passado não pode valer tirando o direito que já a pessoa tem em si. Esse seria o caminho correto. Depois podemos discutir qual seria para o futuro a forma mais justa, não justa, politicamente. Isso é outra questão. Outra questão que não tem nada a ver com o advogado. Depois eu posso falar disso como eleitor, como cidadão, mas como advogado eu posso falar que os efeitos retroativos são ilegítimos. Isso com certeza. Não, perfeito. Uma pergunta que chegou aqui é em relação aos que estão com o processo já tramitando judicialmente, né, se os seus filhos menores, né, em alguma razão vão conseguir ter essa manutenção das certidões, né, porque muitos clientes fazem pensando nos seus filhos, né, e Eu sei agora, que isso é absurdo, eu sei que isso muitas vezes foi feito, inclusive, de sugestores que saíram da nós, que os menores, os pequenininhos, não precisavam de ficar no processo para não gastar, em particular depois do 1º de janeiro, 600 euros por pessoa, para um efeito que seria um efeito natural de transcrição depois. Ma ninguém poderia imaginar um decreto dessa forma, um decreto que tinha uma inconstitucionalidade ou uma ideia assim maluca, porque maluca, para não falar idiota, desculpe a palavra, que o filho de um italiano por sangue não seria mais italiano. É uma coisa absurda também a pensar, mas é tão absurdo a pensar que aconteceu. Infelizmente, as pessoas, os menores que não estão no processo e que, conforme a nova regra do decreto, não tenha direito à cidadania, não faz sentido colocar no processo agora, porque para eles vai ser aplicada a nova regra. Estamos usando os menores que não estão no processo e que ficam empatados da nova regra como sistema para fazer mais rápido o pedido de inconstitucionalidade. Para fazer um exemplo, estamos pegando casos de menores que são fora do processo, que segundo o decreto não tinha direito à cidadania agora, para fazer uma intervenção dentro do processo dos pais, sabendo que ele não tem direito, mas para levantar a questão de validade constitucional da lei, em um processo que já tem uma audiência muito próxima, para acelerar eventualmente a questão que o juiz vai levantar para a Corte Constitucional. Mas essa é uma tecnicalidade que nós estamos usando para fazer o processo em frente da Corte Constitucional, ou tentar fazer o processo em frente da Corte Constitucional mais perto e não com o processo que vai ser protocolado hoje.
Sabemos todos que o protocolo hoje, a primeira audiência vai ser marcada em 6, 8, 10 meses, um ano, então vai demorar bastante. Então estamos usando esse sistema, essa é uma tecnicalidade, não é que porque pensamos que o menor tem direito à cidadania, infelizmente não tem direito à cidadania em quase todos os casos, porque os pais não nasceram na Itália, o avô não nasceram na Itália, para os brasileiros são poucos os casos assim, onde tem o requisito do nascimento na Itália do pai ou do avô, mas estamos usando por esse motivo. Então, a resposta é, infelizmente, tem um problema sério a questão dos menores. É meio contraditório, né? Porque depois, vamos supor, teve a sentença, os pais tiveram a transcrição de suas certidões desde o nascimento, ou seja, eles são, teoricamente, nascidos na Itália, deveriam ter o direito, né? Por exemplo, sem querer comparar, mas comparando, seria a portuguesa, que vai de duas em duas gerações, onde o reconhecimento do último ascendente, né, que vai até a segunda, torna-se o próximo ponto de partida, né? Porque eles são, via de sangue, exatamente isso. Você é reconhecido. Ora, o decreto não tem comparação com nada. Já falei, tem a questão da retroatividade, primeiro problema gigante, porque impacta 30 milhões de pessoas. No Brasil, vince na Argentina, vince nos Estados Unidos, sem considerar Venezuela, Paraguai, blá blá blá, Austrália. Então, impacta mais quase 70, 75 milhões de pessoas no mundo, ou quase todos. E depois tem a questão se faz sentido ou não limitar dessa forma também para que vá nascer, que infelizmente pode ser feito, porque de um ponto de vista mais jurídico tem muitos menos violações constitucionais, erros constitucionais para regulamentar o futuro que vai nascer depois. É uma distorção fazer um irmão italiano que já existe ou irmão em seguida não italiano, mas de um ponto de vista mais estrito está mais complicado reclamar inconstitucionalidade sobre isso. Eu acho que também nesse caso vai ter inconstitucionalidade, porque que o pai seja de sangue italiano e os filhos que nasceram quando já eles são italianos não são considerados italianos, isso para mim não faz sentido. Só porque os pais não nasceram na Itália e nasceram no exterior. E se cria duas categorias de italianos que tenham uma diferente possibilidade de transmitir a cidadania. Para mim é um erro enorme, também do ponto de vista jurídico, mas é um nível diferente. Então, é uma questão que eu iria enfrentar um pouco depois. Você tira. Inclusive, Ah, quando vai sair a lei definitiva, porque acho que esse ponto vai ser modificado provavelmente na conversão. você tira o princípio da igualdade, né, entre os cidadãos, né? Como é que uns podem ter o direito e os irmãos não ter Eu o sei. mesmo direito, né? Fere de forma Olha, drástica. como é que uma pessoa que tem um direito de um dia para o outro, outra não tem mais o direito? Então, se vamos questionando as pessoas desse ponto de vista, não faz sentido nada. Então, concordamos, mas infelizmente quando uma coisa dessa acontece, tem que ficar atrás dele com os instrumentos que tem, que é Sim. a justiça, que é as coisas. Então, todo mundo não gostaria de fazer isso, mas estamos aqui por isso. Você Inclusive, que tá. estamos aqui porque o consulado pega 10 anos para reconhecer um direito que seja em cima da pessoa e nós devemos entrar na ação judicial para ter a declaração de um direito que seria simples declarar em frente do consulado de um comune mais eficiente. Então, infelizmente, a parte patológica de todas as relações acontece e tem que encontrar soluções. Tem várias coisas que fogem do contexto. Você falou uma coisa aí, só voltando um pouco, né? A mudança, né, da taxa unificada para o valor, a taxa por requerente no processo. E 3 meses depois vem um corte como esse. Então torna até desnecessário, né, aquela alteração da taxa, onde esses 3 meses os menores, né, ficaram de fora do processo. Trazendo teoricamente um prejuízo, né? Não falo prejuízo ainda porque o decreto não foi afirmado. Olha, E existe a questão da inconstitucionalidade ainda. pensa, pensa do outro lado. Eu entendo o que você está falando, mas sabe que hoje pensei, bendita aquela taxa. Você sabe quantas pessoas protocolaram os processos correndo antes do 31 de dezembro e se não tinha aquela modificação da taxa, provavelmente ainda estava lá aguardando para protocolar e hoje ficariam fora da possibilidade da cidadania. É estranho, as É, coisas são estranhas, ninguém sabe. Então,
Eu posso te falar que tenho protocolado 850 processos no último 15 dias de dezembro, que estou bem dizendo aquela taxa, porque senão provavelmente uma parte de 850 processos seria ainda em fase de montagem, seria ainda não aguardando o primo que não assinou a procuração, e hoje seriam famílias fora da aplicação da lei de cidadania. Então, tem tudo tem um lado positivo ou negativo, ou fortemente negativo, e depois se muda a positivo. Então, não conectamos as coisas. Claro que a ideia da taxa era atrapalhar os processos ou tentar diminuir os processos. O efeito não foi isso, porque foram protocolados Contrário. milhares de processos, foi o contrário. E agora tem essa questão. Ninguém sabe como vai ser. Ninguém sabe se o parlamento vai se revoltar contra o ministro porque vai destruir qualquer assunto de modificação da lei de cidadania. Claro, não é assim, não vai ser tão fácil. Mas ninguém sabe. Então, vamos enfrentar as coisas um para um. Não dá para. Na Itália não se fala, não bate a cabeça no muro antes de bater realmente, não? Então, Não, claro, claro. Não, sei que está recente ainda. Já teve alguma manifestação de algum juiz nesses 2 dias, nesses 4 dias? possível, Está tendo alguma movimentação no possível. jurídico ou ainda ninguém se manifestou? Ma è impossibile, ninguém si può manifestar. Em 2 dias é impossível, não tem processo pendente com aplicação dessa lei. Os processos pendentes têm a aplicação da lei anterior. Então, impossível alguém se manifestar sobre a interpretação dessa lei. Impossível. Não, eu digo nem tanto se manifestar Além no das opiniões. processo. Sim, Opiniões sim, online você encontra quanto quer. as opiniões Opiniões, mesmo. opiniões online podem encontrar milhares. São 4 dias que ninguém fala de outro assunto. Literalmente, viu? Literalmente toda forma possível de questionamento. Sì, ma inclusive io agradeço di ficar aqui, agradeço di falar disso, mas como falei antes, não é para falar, todas as conversas são úteis para explicar sempre as coisas, mas estamos falando de um texto que é transitório. Transitório no sentido que pode ser definitivo igual daqui a mais entre 60 dias, pode ser em um mês, pode ser em 40 dias, pode ser em 20 dias. Mas ninguém sabe se vai ser isso ou vai ser outro. Então, agora, nós estamos enfrentando algumas questões que podem sumir amanhã. E surgir outras questões, né? Não é que, sabe? Ou pode ser tudo resolvido. Ou, então, essa correria, a única importância que tem é a atenção que deve ter o parlamento e deve ter na importância do assunto. Então, falar muito disso provavelmente ajuda só em demonstrar que o assunto não é um assunto que impacta poucas pessoas, mas impacta milhões de pessoas. Essa é a importância. A parte técnica, deixa para o mundo dos técnicos, porque ainda não sabemos se estamos lutando com uma tigre, com um leão, com um elefante ou com um bicho preguiça. Tá entendendo? Não, não, com certeza. O importante é entendermos que acho que mais do que nunca a via vai se tornar mais judicial do que nunca, né? Vamos supor, se o decreto fosse aprovado na íntegra, que a gente cremos que isso não vai acontecer por diversas infrações aí na Constituição, mas a via judicial que vai ter. Porque ou até dia 27, né, você protocolava um processo contra as filas consulares, ou da via materna aí, que é a questão da, legi- da, do, de 1948, né, dos nascidos antes e depois, que já tem essa divisão. E caso esse decreto fosse aprovado na íntegra, que é o que não vai acontecer, o processo ele vai ser judicial contra a inconstitucionalidade do decreto, né? Sim, Tirando os direitos, tentando trazer os direitos, né, dos tem que já vários nasceram. assuntos. Pois é. Sim, isso é o primeiro, isso é claro, o principal, mas tem vários assuntos, porque depois tem a categoria de que estava agendado, tem a categoria, então, mas são todas questões que eu faço inútil discutir nesse momento, porque se fiz o exemplo de pessoas que não agendaram, só para entender. Temos essa regra hoje
que fala protocolados e com documentos entregados entre o dia 27 de março, se essa vai ficar a regra, um assunto aplicável a quem teve um agendamento depois do 27 de março, já tinha, antes do 27, um agendamento que estava depois do 27 de março, um assunto é a interpretação dessa regra conforme a lógica. Mas é só um exemplo de como nós vamos trabalhar sobre o texto definitivo da lei. Se vai permanecer essa lei, já temos uma categoria que, minha opinião, pode entrar com um processo, que seria a pessoa que tem um agendamento, a pessoa que já tinha um atendimento e foi cancelado, a pessoa que estava na fila, e a pessoa que demonstra que tentou entregar os documentos e não conseguiu só porque o consulado postergou por qualquer motivo a entrega dos documentos. Então, todas essas categorias, para mim, deveria ser equiparada às pessoas que entregaram o documento no prazo previsto da lei. Mas isso não é só a minha opinião, é a opinião comum de vários advogados, que é a lógica na interpretação de situação. Mas, mais uma vez, é um exercício que podemos fazer aqui agora, mas que pode ser inútil, porque amanhã, provavelmente, a modificação da lei vai dizer que não precisava entregar os documentos, mas só precisava manifestar a intenção de entregar e depois está salvo então, a situação. Seria lógico. Vamos ver se acontece. Se não acontece, temos já um assunto jurídico para o pedido. Se acontece, tudo bem, a pessoa pode entregar os documentos para o consulado. Então, entrar nos detalhes de uma coisa que é transitória é um gasto de tempo. Isso é um Não, gasto de tempo. O não, que sim. os processos pendentes são, os processos que estão tramitando, são ajuizados ou decididos da administração conforme a normativa antiga. Não tem um problema, não vai ser atrapalhado, não tem nenhum problema, zero problema para os processos pendentes. Os novos, vamos saber quando sai a lei definitiva. Agora é fofoca. Mera Infelizmente, especulação. partindo da um prejuízo, que é o decreto que já existe, que é executivo, que limita várias coisas. Mas é um decreto transitório que deve ser mudado em uma lei definitiva. Então, por isso estou falando, é fofoca por esse sentido, porque pode ficar um assunto inútil daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, entre os 60 dias, como falei. Até porque nós conversamos, né, que o judiciário já tem se manifestado, não contra, né, mas o governo sim. Então, é muita possibilidade de que o decreto não seja aprovado e que seja, né, melhorado de forma a não tirar os direitos constitucionais, né, dos já nascidos, Sim, né, digamos assim. Mas que existe essa possibilidade, mas claro que são também questões políticas, questões de relações entre os partidos, e tem milhões de coisas que impactam, inclusive qual vai ser a manifestação da opinião pública nesse momento. A opinião pública, infelizmente, dos italianos que moram na Itália, mais que a opinião dos italianos que moram estrangeiros, mas inclusive dependendo como a opinião dos italianos estrangeiros vai se manifestar e vai ser percebida ali no interno do país. Então, tem milhões de coisas, como sempre acontece nas questões políticas, que podem ter influência na decisão do parlamento em modificar de forma forte ou de forma leve esse decreto. E todo mundo está trabalhando em uma direção. Tem, inclusive, parte de pessoas que estão trabalhando para defender o decreto, cada um tem a acredito. sua opinião. Sim, existe. Infelizmente, tem parte que está convencido que esse decreto é super bom. É claro que, como em todas as discussões, vai ter uma síntese e um resultado final. Vamos torcer, vamos trabalhar. Então, alguém pode, acho que o dever das pessoas que ficam longe de só de torcer, o dever das pessoas que ficam envolvidas do ponto de vista técnico é de trabalhar, não só de torcer, mas de fazer ações. E vamos ver o que acontece. Eu estou positivo de algumas modificações. Depois tentamos chegar às modificações mais relevantes, que seria, mais uma vez, eliminar a retroatividade dessa loucura. E eliminar na fase do parlamento, não chegar até o problema em frente à Corte Costitucional, senão
isso vai acontecer realmente em um tempo longo, não no imediato. Entendi. A título mais de curiosidade, uma das coisas do decreto, não vale a pena falar, essa questão da manutenção da cidadania, que tem que ter uma interação com a cultura italiana, ou participação efetiva, que ele colocou a cada 20, que o Taino colocou para cada 25 anos. Qual a Inclusive, ideia isso dele é realmente? uma regra definitiva, está no projeto de lei. Estamos falando de coisas que ficam em projeto de lei. A única coisa que nesse momento é existente é a limitação aos avós aos pais e aos avós, as duas gerações para a transmissão da cidadania. E não tem nenhuma outra limitação. Limitação a avô e os pais que nasceram na Itália, inclusive. Outras coisas são dentro um projeto de lei depositado no parlamento do ministro, da parte do ministro, junto com o decreto para ser convertido. E então, inútil falar disso, só para fofoca falar, bem, tudo, de todo modo, 25 anos para tirar um passaporte, para fazer alguma coisa que demonstra o interesse a manter a cidadania, não é muita coisa. Que uma pessoa possa ser considerada nunca mais interessada na cidadania se não faz nada em 25 anos, inclusive tirar um passaporte ou voltar para um país, pode fazer sentido. Eu te falo, se quer participar da comunidade, se você faz parte de uma associação e nunca estamos falando de uma associação, aqui é uma coisa mais de nível importante, ser cidadão de um Sim. Estado, mas ser envolvido em uma comunidade e nunca participar para nada, para 25 anos, acho que pode ser uma motivação para retirar di ser parte di quella comunità, no? Sim. È una regra che para um país que tem potencialmente 70 milhões de pessoas, de cidadãos, potencial, agora tem, acho que são 3 milhões, 2 milhões, não sei quanto são exatamente o total dos italianos estrangeiros, 2 milhões, acho, mas que tem 2 milhões sobre menos de 60 milhões de população existente no país, tem 2 milhões de pessoas que moram no estrangeiro, e que não são poucos, e colocar uma regra que se esses 2 milhões, alguém não faz nada por 25 anos, não tem mais cidadania italiana, eu acho uma coisa que não é tão ruim. É uma escolha política, voltamos ao Sim. assunto. É uma escolha política, mas não me sinto de criticar isso de forma tão forte. Não, É, claro, claro. Não, perfeito. Giuseppe, para a gente pegar aqui as considerações finais, aproveitar esse momento, o para que é mim que é você diria meia-noite. hoje? Já está chegando a meia-noite para você aí. Mais uma vez agradecer aí a sua disponibilidade pelo corre-corre. O final do dia eu sei que é bastante exaustivo, né? Já está de agitação do dia inteiro. Mas em termos de considerações finais hoje para as pessoas que já protocolaram o processo, não tem que se preocupar, mas aqueles que querem, já estão com a montagem da pasta em andamento. Aguardem, 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 não fazem de montagem que já pegou 6, 8, 10 meses. Aguardar 3 semanas, 4 semanas, ou um mês. Não vai ter nenhum impacto. Sabe qual vai ser o efeito? De pelo menos, se existe uma possibilidade, de entrar com um pedido que seja baseado sobre uma lei definitiva. Entrar hoje com pedido contra quem? Contra uma situação que pode ser mudada amanhã do parlamento? Não faz sentido. O risco é que o pedido depois fica fora, não, do, do caminho certo, não? Porque está baseado sobre um decreto que vai ser modificado em 3 semanas. Então, pode ser inútil uma parte do pedido, porque a lei vai sair mais favorável, ou pode ser fraco, porque a lei vai sair pior. Então, É os dois cenários. a minha, a minha sugestão é, deixa eu falar uma coisa que eu já falei claro hoje em outra live. Alguém que está falando que tem pedidos que vai ser protocolado hoje, fora dos casos previstos no decreto, claro, se encaixa no decreto, vai em frente, tudo bem. Mas alguém que fala que tem a receita para ter sucesso 100%, fora dos casos que tem o pai ou o neto nascido na Itália, desculpe falar assim dos colegas, mentira. Mentira pura. Tem assuntos que estão fortes, tem assuntos que têm uma boa possibilidade ou têm um fundamento,
Mas falar que tem certeza de obter a cidadania para quem está fora dos casos do decreto protocolando hoje é mentira pura, como eu vi um áudio de não sei quem, mas não iria falar que era, mas não sei quem realmente, que fala que o decreto impacta só a via administrativa e não impacta o judicial. Loucura total. Então, aguarde, reflete, escuta, studia, se tem a possibilidade a condição de entender-me, as casos, porque nesse momento eu estou ouvindo realmente todas as coisas possíveis e não é o momento para abrir boca e falar qualquer coisa que tem na cabeça. Esse é o momento de esperar, estudar e quando a situação é definitiva, chegar a essa categoria tem a possibilidade, essa categoria pode, mas tem um risco, essa categoria não dá para fazer, ou dá para fazer se vai ser declarada a inconstitucionalidade. Estou fazendo exemplos. Isso é que estamos fazendo. Eu, vários advogados de outras empresas que trabalham, parceiros de outras empresas que trabalham com empresas muito grandes. Então, não vou falar os maiores advogados porque não é lindo para outros, mas os advogados que são mais envolvidos nesse assunto. Estamos trabalhando juntos para ter o mesmo objetivo, chegar no resultado mais certo possível para os nossos clientes quando temos a regra definitiva. Perfeito. É só importante, pessoal, entender que o sonho não acabou, né? Como o José bem pontuou aí, temos que aguardar o desfecho desse decreto para saber como vai ser, né, dado continuidade a essa manutenção, tá? Então, temos aí uma equipe aí, Giuseppe, mas todo mundo se unindo em prol, porque, na verdade, isso é um coletivo, ninguém pode trabalhar de forma individual, né? Então, legal que vê que diversos advogados, diversas consultorias, diversos advogados da Itália estão se unindo em prol da manutenção desse reconhecimento. Mas vamos aguardar, né, de forma otimista, que o decreto vai sair, da forma que sair, vamos acatar, né, não tem muito o que fazer, mas também vamos estar aí com bem assessorado para que possa haver aí continuidade do reconhecimento para todos. José, mais uma vez, gostaria de agradecer pelo seu tempo. Já vai dar meia-noite aí, aí em Roma, tá? Obrigado pela parceria de sempre. Não deu para nos encontrarmos no Brasil nessa vez, mas em breve estaremos juntos novamente. Obrigado, uma ótima noite. Obrigado a todos por terem participado. Espero poder ter respondido a pergunta de todos que colocaram aqui, que tenha sido bastante elucidativo aí as informações e continue nos acompanhando para que nós possamos aí estar trazendo sempre as informações mais atualizadas. Essa Obrigado sorte para novamente. nós. Tchau, Tchau, Fabrício. um abraço. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. tchau. Aqui.